Olá, muito bom dia! Quarta-feira, 9 de setembro, 7 horas e 31 minutos, imagens. Primeiro vamos para a temperatura, 21 graus, umidade relativa do ar 54%. Vamos para imagens da Avenida T63 com a Avenida 85, Praça do Chafariz. Neste momento, 7h31, parece que está tranquilo, está favorável ali, hein? Mais imagens aí, por favor, na T4 com a T63. Agora, isso, agora sim, T4 com a T63. Vamos então aos destaques de hoje. Aumento do preço da cesta básica deixa o consumidor em alerta. As mudanças para as eleições deste ano. E o FICA 2020 conta com novidades e vai ser virtual. O Jornal da Manhã está no ar, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Olá, seja muito bem-vindo. O aumento dos preços dos produtos da cesta básica estão deixando o consumidor preocupado. Se você foi ao supermercado nessas últimas semanas, com certeza percebeu essa alteração. Gente, pesou no bolso, né? Quer saber o motivo desse aumento? Confira na reportagem de Stephanie Fonseca. Esse grãozinho branco está valendo ouro. E não é só ele, não. O feijão, o óleo, a carne e o leite também estão com os preços lá nas alturas. O consumidor tem sentido no bolso esse aumento. Subiu bastante, não só alimento, todos os produtos. Qual foi o alimento que a senhora mais sentiu que pesou no bolso? Bom, a carne, né? Nem tem dúvida. A carne é a coisa mais cara que nós estamos tendo agora, né? Essa elevação do preço tem um motivo, o aumento da exportação. A falta do produto no mercado brasileiro e o aumento do dólar foram um dos fatores que contribuíram para essa elevação no preço. Nesse supermercado de Goiânia, por exemplo, nós encontramos o arroz a R$ 23,95, um aumento de 30% no valor do alimento. Isso aí, quando a gente fala de oferta e de demanda, a gente está dizendo o seguinte, olha, está ofertando menos produto do que o consumo está pedindo. Então, nós não temos produto suficiente para todo mundo. Moeda nacional desvalorizando em relação à moeda estrangeira, naturalmente, para produzir, fica mais caro. Que aí o cidadão, que é o feirante, o produtor, né, que vende para o feirante, normalmente os grandes agricultores que produzem arroz, feijão, o custo de produção dele está mais caro. Porque pesticidas, tudo aquilo que é utilizado para poder trabalhar a terra, ficou mais caro. Então, o custo de produção dele aumenta. O PROCON registrou um aumento de 3,57% no valor da cesta básica. De acordo com os dados, o preço médio passou de R$ 431 em junho para R$ 446 em agosto. Caso o PROCON encontre um preço abusivo nos supermercados, o local é notificado e tem até 3 dias para apresentar as notas fiscais daquele período. Nós temos fiscalizado, fazendo notificações para que uma cadeia produtiva como um todo, desde o supermercado da esquina, desde o grande supermercado, como também a distribuidora e a indústria de processamento que tem no estado de Goiás, possam apresentar documentos para que a gente possa fazer um exame pormenorizado, com a sequência de meses aí, para descobrir se, ao longo desse período, há alguma atitude ou um ato de um espertalhão que tem majorado desproporcionalmente a sua margem de lucro. E, neste caso, estaria caracterizada uma prática abusiva, passível de sancionamento, passível de um recebimento de uma multa. Tá difícil, viu? E o consumidor tem sofrido vários sobressaltos ultimamente. E para falar sobre esses assuntos relacionados às relações de consumo, quem está agora aqui em nosso estúdio é a advogada Sara Saeg, especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela sua participação aqui. Antes de tudo, ainda mais para falar sobre um assunto desse, do Código do Consumidor, que agora, dia 11, completa 30 anos.
E aí fica uma pergunta: avançou ou que ainda precisa melhorar nas relações entre quem compra e quem vende um serviço e produto? A gente bem viu agora nessa matéria, né, Sara? Muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos da TV Alegre, da TV Brasil Central. Então, essa questão da alta dos produtos, infelizmente o PROCON não consegue regular, não. Quem regula é o governo federal. O governo federal tem que fazer importações e não tem outra forma de regulação nesse momento, não, porque é a alta do dólar que está fazendo isso. Então, nós temos que ter uma ação efetiva de quem tem poder. Por quê? Porque nós temos no mercado de consumo hoje a livre concorrência. Então, não temos tabelamento de preço. Ninguém pode interferir nisso, a não ser quem de direito, que é o governo federal, que tem condição de tomar as providências. Agora, e o consumidor, meu Deus? Está um absurdo? Está absurdo esses preços. Está, assim, passar de todos os limites. O consumidor, ele pode exercitar um dos direitos básicos dele, que está no artigo 6º, inciso 2º, que é o direito de escolha, de fazer trocas. Não come arroz, compra macarrão. Ah, eu gosto só de óleo. Não, vamos tentar usar a banha de porco, que é extremamente mais saudável também. Então, o consumidor, nesse momento, tem que fazer as trocas, porque também, se o consumidor começar a movimentar o mercado contrariamente, aí quem está aumentando demais os preços vai levar um choque e pode ser que consiga também regular. Quer dizer, então, que vai prevalecer aí é o jeitinho brasileiro? É oferta e procura. Quais são os desafios em um tempo como esse? Ainda mais em tempo de pandemia, a situação ainda fica ainda mais delicada. A gente tem percebido que o que tem aumentado aí é realmente o comer e o gastar, compras. E aí, como que fica? Então, o consumidor também ele tem que ser consciente, né? O do comer não tem como, porque infelizmente o que está aumentando são os itens da cesta básica. Tanto é que a gente está vendo nos supermercados hoje aquela limitação de produtos. E tem muita gente questionando, né? Eu recebo muito nas minhas redes sociais esse tipo de questionamento. Aquela limitação, ela está descrita no artigo 39, inciso 1º. Limitar é uma prática abusiva, salvo se houver justificativa. E qual que seria a justificativa? Nesse momento, limitar é para atingir um número maior de consumidores. Então, é importante fazer essa limitação. Se não, por exemplo, aquele pequeno, dono de uma mercearia pequena, vai lá e compra todo o produto. E o consumidor, que é quem tem que ser beneficiado efetivamente, porque às vezes esse produto está em promoção, aí ele fica sem comprar o produto. Então, a limitação pode acontecer se for benéfica. Vamos falar sobre um outro assunto aqui, Sara? Vamos. E o comércio de gás de cozinha vai subir de novo. Já são 8 aumentos só neste ano. Os caminhões carregados com botijões de gás ficaram parados em frente ao portão da distribuidora localizada no Jardim Santo Antônio. Lá dentro, caminhões já carregados estavam sendo esvaziados. Com o apoio da maioria dos distribuidores de gás de cozinha da capital, o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da região Centro-Oeste decidiu impedir que os caminhões troquem botijões vazios por outros cheios nesta terça-feira. Esse protesto é para avisar a dona de casa que nós estamos sentindo hoje. Nós não podemos parar de uma vez ou quebrar a empresa, nós vamos deixar milhares de pessoas sem gás. Porque a responsabilidade é muito nossa, é 99% nós fazemos no estado de Goiás. Certo? A manifestação é uma manifestação para mostrar para a dona de casa, o empresário, rico, pobre que compra gás, que nós estamos fazendo, nós estamos errados, nós estamos trabalhando errado, não estamos repassando o aumento. E agora nesse momento, nós vamos repassar a partir de amanhã, o gás vai variar amanhã de 80 a 90 reais. De acordo com o Sindicato das Empresas Revendedoras, corre risco de faltar gás de cozinha, já que a expectativa é que o preço do botijão não seja reduzido. Desde o início do ano, a Petrobras já repassou 8 reajustes aos distribuidores de gás. Se isso chegar ao bolso do consumidor final, o botijão que hoje custa entre R$ 70 e R$ 75 reais, passaria a custar até R$ 90 reais em alguns casos.
Continuamos com a especialista em Direito do Consumidor aqui em nosso estúdio, Sara Saeg. Sara, a situação está complicada e parece que a tendência ainda é ficar ainda mais à flor da pele? Parece. Gás de cozinha é triste demais esse aumento, né? Porque para onde que nós vamos correr? Para onde? Não tem para onde o consumidor correr. Olha, assim, eu estou extremamente preocupada com o que vem acontecendo. Existe algo que possa, para nós consumidores, tenha segurança nesse período? O código, ele vai fazer as proteções, né, dos direitos básicos, direito à vida, saúde e segurança, direito à informação, direito de escolha, direito a não ter contra si publicidade enganosa ou abusiva, esses direitos. E dar o direito de escolha nesse momento é o maior direito que o consumidor tem. Ok. Agora vamos falar sobre o comércio online? Vamos. Tá pegando aí, né? Tá. Como que tá essa situação? Gente, tá complicado, hein? Então, o que acontece? Hoje, nós trabalhamos o artigo 49, o seu parágrafo único, né? Que as compras feitas, e aí tem que ter ressalvado, fora do estabelecimento comercial, por internet, telefone ou catálogo. Sim. Nessas compras, quando chegam, o consumidor tem o direito de arrependimento 7 dias. Porém, nesse período de pandemia, tem uma lei federal 14.010 e essa lei determina que medicamentos e alimentos não está prevalecendo esse prazo de arrependimento de 7 dias. Ainda mais. Só que até o dia 30 de outubro, que essa lei está em vigor. Correto. Tudo bem. Sobre essa questão desse direito de arrependimento, a grande dúvida é: mas e se eu for na loja física, eu não tenho esse direito? Não tem. Só se o lojista quiser, por liberalidade dele, te dar esse direito. Aí, desde 2012, ao tanto que esse país é complicado, 2012, está tramitando um projeto de lei que prevê o aumento desse prazo de 7 dias, que eu acredito que não vai vigorar, mas também estão tentando trazer esse prazo para a compra feita na loja física. Então, mas 2012, ele traz assim vários parágrafos no artigo 49, ele aumenta o artigo 49. Então, assim, é um projeto de lei muito bom, mas não finaliza, está lá na Câmara. Sara, antes mesmo da gente dar esse início a essa entrevista aqui, nós conversamos nos bastidores, você me disse que tem algo realmente que está pegando em relação ao comércio online, que quer dizer limitação. É o que eu falei, da limitação dos produtos. Tá pegando mesmo? Tá, não, é a limitação dos produtos no supermercado. Certo. Tá, tá ok, e então. pode. Ai, ok, então vamos que vamos, vamos seguir adiante. Agora, um assunto que está preocupando bastante e que chama a nossa atenção é a questão do superendividamento. O Instituto de Defesa do Consumidor estima que havia 30 milhões de pessoas mergulhadas em dívida antes da pandemia. Agora já são 42 milhões, o equivalente à população da Argentina. População adulta brasileira. Como fica essa situação? E qual é a projeção? Existe em relação a isso? Qual é a sua opinião? Na verdade, esse superendividamento, ele já criou até um novo tipo de consumidor, que é o consumidor hipervulnerável. Sim. Quem são esses hipervulneráveis? Na maioria das vezes, são pessoas idosas superendividadas, analfabetos, que a família se aproveita e está superendividado. Aí vamos lá de novo, projeto de lei 3.515, desde 2015 em tramitação. Esse projeto, esse é fantástico, fantástico. Porque ele retira da pessoa que está superendividada aquela pecha assim, não, é um mal pagador. Não. Esse pré-projeto, ele diz que a pessoa que está superendividada, esse superendividamento pode ter acontecido por um desemprego, por uma doença em família. E aí, eles pegam todos os credores daquela pessoa, levam para uma mesa de negociação com ele, porém, a negociação só é feita depois que é verificado o que ele gasta com alimentação, com moradia, com transporte. Então, porque o que acontece hoje? A pessoa vai lá, negocia com um credor. O credor, quanto você ganha? Não, 1.500. Não, você tem que me pagar 1.000. O que sobrou? Não sobra nada, a pessoa vai passar fome. Aí a pessoa não consegue pagar essa dívida. Sim. Então, esse projeto de lei,
ele vai resolver o problema do superendividamento, mas com muita responsabilidade, porque ele não vai deixar a pessoa passando fome, ele não vai deixar a pessoa sem pagar o aluguel, sem sobrevivência. Ele leva em consideração a sobrevivência da pessoa. Ou seja, são 2 projetos que hoje estão em tramitação na Câmara, que é um voltado para o consumidor cheio de contas a pagar, sim, e o outro para o comércio eletrônico. Sim. As considerações finais aqui, o que pode ser feito para reverter essa situação? E 30 anos de código, há muito de se comemorar ou tem desafios aí pela frente? Há muito que se comemorar, porque nós já tivemos vários avanços. Eu estava falando para você, né, o código tem 30 anos, eu tenho 22 de defesa do consumidor. E de Estou ali PROCON? juntinho. Eu fiquei 13 anos. Olha só, Sara, figura conhecida nossa aqui da imprensa, sempre ferrenha. Sempre. Eu acho que eu não dou conta de advogar para um fornecedor, não. Certíssimo, tamo junto aí. Então, nós tivemos muitos avanços e o maior desafio nesse momento é uma onda que ela está vindo contra os consumidores. Então, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, nós estamos tendo algumas decisões que já vinham há anos em favor do consumidor. Nós tivemos agora a edição de uma súmula que ela é extremamente complexa, porque toda cláusula abusiva ela é nula de pleno direito, está lá no artigo 51 do Código. E tem agora uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que fala que o juiz não pode reconhecer de ofício uma cláusula abusiva em contrato de consumo. Eu reputo que essa foi uma das maiores perdas dos últimos anos do consumidor. Mas nem tudo está perdido. Nós temos aí a teoria do desvio produtivo do consumidor, que é onde a gente vê o nosso dano moral lato sensu em relação à perda do seu tempo vital, que é uma novidade e que os juízes estão entendendo e aceitando. E isso é muito importante. Sara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E aqui o Jornal da Manhã sempre está aberto para ti, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Um bom dia para todos. Agradecemos a participação da advogada Sara Saeg, especialista em direito do consumidor. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente e fica com imagens também da Avenida 85, com a Coronel Joaquim Bastos. É daqui um pouquinho, Jornal da Manhã. De volta. Sete horas e 53 minutos, o Jornal da Manhã está de volta. A pandemia do novo coronavírus é o nosso assunto de agora. O comércio tem se preparado para receber os clientes, tentando cumprir os protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. O primeiro feriado depois da reabertura do comércio em Goiânia foi tranquilo. Essa vendedora achou que o movimento seria bem maior. Apesar da gente estar vivendo um momento ainda de bastante incerteza, o feriado costumava ser uma data muito boa. Então, assim, a nossa expectativa era que fosse de fato melhor, né? Que o movimento viesse ser um pouco melhor do que está sendo. Mas, lamentavelmente, o movimento está bem fraco. Claro, para entrar no shopping ou em qualquer outro estabelecimento, as pessoas devem seguir todos os protocolos de saúde e segurança para evitar a proliferação do coronavírus. O controle da lotação também é feito dentro das lojas. Para isso, houve redução de público. Nós implementamos uma iniciativa com mais de 40 frentes para garantir essa segurança. Dentre elas, nós podemos destacar ticket automático nas cancelas de acesso ao shopping, todas as portarias com tapetes sanitizantes, controle de acesso, aferição de temperatura de todas as pessoas e várias iniciativas dentro do nosso empreendimento, que vão desde álcool em gel em diversos pontos, a limpeza com água ozonizada em todos os corredores e áreas comuns, demarcação de pisos, garantia de distância entre escadas rolantes, filas e outras áreas. Teve gente que preferiu aproveitar o feriado almoçando com amigos ou a família. Os bares da capital estavam movimentados. Segundo esse funcionário, todos os protocolos de saúde estão sendo seguidos. Hoje, graças a Deus, deu um movimento até bom. Não podemos reclamar devido ao longo prazo que a gente ficou fechado.
Mas graças a Deus foi um dia bom. E nossa equipe da TV Alego entrevistou o Flúvio Amorim, da Superintendência de Vigilância em Saúde. Vamos conferir. Em relação a esse aumento no mês de agosto, era algo já esperado, sim. A gente sabia que nós teríamos aumento, inclusive alguns estudos, algumas projeções que foram feitas e divulgadas falavam isso, né, que seria final de julho, na segunda quinzena de julho, e isso acabou se prolongando para todo o mês de agosto e continua ainda no mês de setembro. O que chama atenção é que nós subimos, né, o número de casos, chegamos lá ao pico e mantivemos lá em cima. Essa é a grande preocupação, essa manutenção em níveis altos em relação ao número de casos e principalmente em relação ao número de óbitos e taxa de internação também. Então, essa é uma projeção que a gente não gostaria que tivesse se confirmado, né, mas que infelizmente a gente está vivendo neste momento no estado de Goiás, isso já há algumas semanas, um período que a gente considera como crítico, com um grande número de casos, óbitos e também internações. Flúvio, tem alguma conexão com a flexibilização, a volta ao trabalho de alguns segmentos? Quase todos voltaram, né, à normalidade, entre aspas, né, apenas clubes, eventos, mas a gente vê movimentação aí em bares, restaurantes, na rua mesmo, né, nos pontos de ônibus. Goiânia não tem praia, mas tem cachoeira, tem bares, tem parques. E a gente viu também essas aglomerações nesses locais, em cidades turísticas, em parques aqui da cidade. Então, as pessoas realmente, a gente entende, por um lado, essa vontade de sair de casa, né, esse querer voltar à normalidade, mas as pessoas precisam entender que a pandemia não acabou. E que sim, quanto mais pessoas você entra em contato, né, maior é o risco de transmissão e aumento do número de casos. Isso é um fato. Então, essa flexibilização, ela tem um impacto sim. Agora, ela teria um impacto muito menor se todas as pessoas utilizassem máscara de forma adequada, nariz e boca, se as pessoas mantivessem esse distanciamento de pelo menos 1,5 metro, se as pessoas higienizassem sempre as mãos, se evitassem as aglomerações. Então, na verdade, não é só o retorno, né, das atividades que tiveram impacto no aumento de casos, mas a forma na qual essas pessoas retornaram. E muitas delas, infelizmente, a gente viu esse final de semana, em algumas cidades turísticas, simplesmente vivendo como se não tivesse o coronavírus mais, se não tivesse Covid-19 e se tivesse tudo acabado, né? A pandemia já tivesse acabado. E não é assim. Nós precisamos nos adaptarmos a essa nova realidade. A nova realidade podemos voltar às atividades? Podemos. Que usemos máscara, que mantenhamos o distanciamento de pelo menos 1,5 metro e façamos a higienização das mãos. E aqui na Assembleia Legislativa, sessões e reuniões remotas continuam com devidos protocolos de segurança. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária com a repórter Luciana Martins, que traz para a gente outros destaques das primeiras discussões da semana aqui na casa. Luciana, é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectador da TV Alego, da TV Brasil Central, aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom, estou aqui, né, na porta da Assembleia Legislativa, o nosso prédio Alfredo Nasser, seguindo aqui, o pessoal está seguindo toda a norma de segurança, fazendo a asepsia aqui do pessoal. E a gente vem com os destaques do dia. São duas atividades que acontecem nesta quarta-feira. Às 14 horas tem reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Reunião presidida pelo deputado Carlos Cabral. E às 15 horas acontece a sessão ordinária híbrida. Como eu já falei, híbrido, um pouco de deputado aqui e um pouco em casa. Isso, né, logicamente, para não ter aglomeração. 41 projetos estão aptos à votação nesta quarta-feira. E na sessão de ontem, foram 8 projetos aprovados, sendo 5 em segunda fase de votação. Todos projetos de autoria de deputados. Um chama a atenção, que é de autoria do deputado Lissar Vieira, ele foi aprovado em primeira votação. Ele visa garantir 10% das vagas em órgãos públicos e administrativos a estudantes estagiários com algum tipo de deficiência. O intuito do deputado é garantir dignidade a estes estudantes que já têm muita dificuldade em ser inseridos no mercado de trabalho. Outro projeto aprovado também na sessão desta terça-feira foi de autoria do deputado Rafael Gouveia, do Progressistas. Ele pretende alterar uma outra lei que já existe, que é a Lei 12.121, que concede estímulos especiais
aos doadores voluntários de sangue. O que o deputado quer com isso? Ele quer também promover a doação de sangue, né? A gente precisa tanto aí em épocas de feriado, o ano inteiro a gente precisa, na verdade, né? Os bancos de sangue a todo momento estão pedindo, mas ele quer estimular com alguns estímulos. Esse estímulo seria o seguinte: a pessoa teria atendimento preferencial em estabelecimentos públicos ou privados, quando estiverem munidos da carteirinha de identificação de doador. E por último, para a gente fechar aqui, um projeto bem bacana também do deputado Carlos Cabral, foi aprovado ontem em segunda votação, que é com relação, eu já até falei ontem, Patrícia, que é sobre o sistema de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas. Foi aprovado por unanimidade, um cadastro único. Então, se uma investigação de uma pessoa desaparecida começar e ter uma interrupção também, está nesse projeto, vai haver punição. Não vai poder acontecer isso, começar uma investigação e parar. Tá? Esses são os destaques aí e logo mais a gente vem com mais notícias. É com você. Luciana, muito obrigada pelas informações. Daqui um pouquinho eu te chamo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. E já são mais de 100 dias sem chuva no estado de Goiás, o que favorece as queimadas em vegetação. A situação se agrava com a ação humana, que ainda é a grande responsável por essas ocorrências, segundo o Corpo de Bombeiros. Todo ano o problema se repete. Os meses de julho, agosto e setembro são os mais críticos para a ocorrência de queimadas no estado. Fatores climáticos favorecem esse cenário, como altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos fortes. O que ocasiona esse maior aumento de incêndios nessa época do ano é o fator 30-30 que a gente trabalha, né? Que são temperaturas médias acima de 30 graus Celsius, ventos com velocidade superior a 30 km por hora e a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Então, esses fatores juntos, eles propiciam o aparecimento e também a propagação dos incêndios no nosso estado. As estatísticas de incêndio divulgadas pelo Corpo de Bombeiros revelam um aumento discreto do número de ocorrências em relação ao ano passado. Em julho de 2019, foram 1.693 chamados contra 1.757 neste ano. Já em agosto deste ano, foram 125 ocorrências a mais que no mesmo período do ano passado. Apesar dos fatores climáticos, é a ação humana a grande causadora dos incêndios em vegetação, devido a hábitos culturais e o manuseio inadequado do fogo. A ação humana ela é preponderante e a grande maioria dos incêndios ela decorre direta ou indiretamente da ação do homem, ou se utiliza do fogo para fazer a limpeza e da forma indireta também, às vezes, com o próprio maquinário agrícola, que trabalhando por horas, tem um superaquecimento e pode gerar ali alguma fagulha, algo que ocasione esse incêndio florestal. Então a gente solicita que as pessoas nos ajudem, não coloquem fogo, não pensem, vou fazer uma limpeza de uma área muito pequena, porque como o vento está soprando muito forte esses dias, qualquer fagulha ela é carregada pelo vento, vai atingir um lote vizinho, uma área de pastagem vizinha e esse fogo vai se tornar um incêndio, vai sair do controle e vai se tornar um grande incêndio. Além de perdas materiais e de biodiversidade, as queimadas pioram a qualidade do ar e agravam os problemas de saúde, sobretudo os respiratórios. Tudo isso pode pressionar os serviços médicos, que já estão bastante sobrecarregados em razão da pandemia do novo coronavírus. E neste tempo seco, as doenças respiratórias também aumentam. A repórter Edrisa Borges fala agora com a médica pneumologista Daniele Campos, que traz algumas dicas e cuidados para quem sofre com esse tempo. A gente está ao vivo e eu agora chamo Edrisa Borges. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Pois é, uma realidade muito triste que acontece todos os anos aí por diversas partes do Brasil é a queimada. Eu falo que é uma combinação catastrófica tanto para o ser humano quanto também para o meio ambiente. Aqui ao meu lado a doutora Daniela, que a gente vai conversar um pouco, né, doutora? E agora com um agravante, com a pandemia. O que as pessoas têm que fazer, então, para evitar um agravamento aí das doenças respiratórias? Muito bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, aquilo que a gente estava conversando, que essa época do ano é sempre seco. Então, a gente realmente tem que evitar o aglomeramento, porque as pessoas fazem visitas em outras casas,
tem contato com outros pacientes, então realmente a gente está num período difícil, onde as pessoas têm que evitar se aglomerar, tem que evitar ficar exposta ao sol. Então, exercício físico entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde não deve se fazer, já que o sol está muito forte, a umidade está de deserto. Abaixo de 20%, está muito ruim essa semana. Doutora, muita fumaça. O que isso pode prejudicar na prática? O que essas pessoas têm que fazer para evitar ter o contato com essas fumaças? E no dia a dia ali, tem que fechar a janela, tem que colocar uma bacia de água? O que tem que fazer para evitar isso? E isso pode agravar também aquelas pessoas que já têm alguma situação crônica? Na verdade, assim, o ser humano tinha que pensar um pouquinho no próximo, né? Então a gente tinha que ter uma consciência maior da população e não colocar esses pequenos fogos que a gente vê assim no quintal, às vezes no interior, aqui em algumas regiões a pessoa tem uma mania de colocar fogo desnecessário. Você coloca no saco plástico e joga fora essa folha. E em caso de você entrar em contato com muita poluição, muita poeira, fechar um pouco mais a janela e tentar limpar mais. Então, hoje em dia, a gente mandava limpar com água, hoje a gente manda jogar álcool 70. Então, a gente lavar mais a casa com álcool, higienizar mais os objetos para evitar tanto a poluição quanto a Covid, que aí são duas medidas que a gente está evitando, com higiene da casa e evitar esse contato com poeira, com pó. O fumante é um agravante, que além dele tá levando a fumaça para o pulmão dele, ele também exala a fumaça do cigarro, então ele tem também o tabagismo passivo da pessoa que está perto desse fumante e o dele agravando mais desse pulmão, né? Umidade baixa, fumaça e Covid-19, né? São 3 fatores super relevantes para agravarem aí o pulmão, as vias respiratórias. Como identificar o que pode ser uma situação provocada realmente pela fumaça, pela baixa umidade ou Covid? Então, as doenças se confundem um pouco, até por isso é difícil fazer diagnóstico assim, só de Covid, só de rinite, só... Então, se o paciente tiver uma asma, uma bronquite, a falta de ar dele piora, começa com uma dor torácica, uma febre que não cessa, já é um quadro mais grave. Agora, o paciente realmente com uma dor de garganta mais leve, se ele não tiver uma dor de cabeça, porque a Covid dá muita dor de cabeça, pode dar febre, pode dar uma tosse persistente. Então, se os sintomas não melhoram com 2, 3 dias, aí realmente tem que procurar uma assistência. E no idoso e na criança, que são os extremos, às vezes pequenos sintomas de o idoso com confusão mental, às vezes desidratado, já é sinal de levar no pronto atendimento já. Doutora Daniela Campos, ela é pneumologista. Doutora, a senhora libera os seus pacientes para fazer ali a natação? A gente já está numa situação mais segura, digamos assim. Qual que é a orientação? Porque a água também é uma fonte de contaminação nesse momento. Assim, eu não libero meus pacientes. Eu tenho muito medo ainda da água, porque a água, muitas pessoas estão naquela piscina. Por mais que a gente fala que a água é salinizada ou tem cloro, involuntariamente a água entra na boca, solta sem querer, a gente está sem máscara. Então, assim, a gente pega muito idosos com hidroginástica, criança na natação. Eu acho que nesse momento, piscina, eu acho que não é uma boa. A não ser que seja na sua casa, né, com a sua família, ou aquela mãe que quer pôr um pouquinho a criança ali na bacia, desde que ela fique supervisionando essa criança, porque o perigo de afogamento existe, né? E a gente estava conversando muito sobre o quarto, assim, a modificação também. Usar uma bacia no quarto, uma toalha molhada, mas cuidado onde você vai pôr essa bacia para não derrubar, não ter perigo de queda. Então, são várias coisas que a gente pode melhorar o ambiente, mas piscina, em comum, assim, eu não teria coragem de liberar uma coisa que eu não iria. Tá certo, então, doutora, muito obrigada pela sua participação. E lembrando, então, vamos cuidar da limpeza da casa e beber muita água, nos hidratar. É com você aí no estúdio, Patrícia. 8h10. A seguir, mudanças nas eleições de 2020. É daqui a pouco. Imagens agora da Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, próximo a um grande shopping aqui da capital. Fiquem com a gente, voltamos em instantes. 8h15, Jornal da Manhã, também uma parceria com a TV Brasil Central. Nas próximas eleições, quase 148 milhões de brasileiros vão às urnas e com calendário alterado. O primeiro turno ficou para 15 de novembro e traz outras mudanças. A repórter Gabriela Gouveia, em entrevista remota, falou com um especialista no assunto. Bora conferir?
Quem conversa conosco a partir de agora é o professor de Direito Eleitoral, técnico do TRE em Goiás, Alexandre Azevedo. Alexandre, recentemente também anunciado uma mudança de horário. Como é que fica neste ano? Para evitar a aglomeração de pessoas, a Justiça Eleitoral estendeu o horário de votação, né, começando mais cedo, começando às 7 horas da manhã e indo até às 17 horas. Né? Então, com isso, vão ser agora 10 horas de votação, exatamente para dar mais tempo para o eleitor, né? Faz um horário estendido, e além disso a Justiça Eleitoral estuda, né, estabelecer um horário de cedo, né, das 7 às 10 horas da manhã, para a votação preferencial das pessoas idosas, né? Então, também está sendo estudado esse horário de votação para as pessoas, preferencialmente, né, para as pessoas idosas. Como a gente está falando de mudanças, mais mudanças, essas agora não por conta da pandemia, mas sim mudanças na legislação eleitoral, que já vem sendo discutida há anos. A primeira delas é o fim das coligações no caso das eleições proporcionais, que é o caso dos vereadores. O que na prática isso significa, Alexandre? Olha, isso pode significar para os candidatos a prefeito, quando eles eleitos, uma certa dificuldade de compor a maioria, né, dos vereadores, maioria da Câmara. Isso por quê? Porque antigamente ele coligava, fazia uma coligação majoritária ampla, e dentro dessa coligação majoritária existia uma coligação proporcional, né? Isso é para os vereadores. Agora não mais vai existir. Então cada partido vai lançar os seus próprios candidatos a vereador sem fazer coligação com outros partidos. Talvez, num primeiro momento, aumente o número de candidatos a vereador, né? Então podemos ter um aumento no número de candidatos a vereador. E, de outro lado, uma de vereadores eleitos pelos partidos políticos, né? Então, vários partidos políticos representados na Câmara de Vereadores. Isso. Anteriormente a essa regra, o que acontecia? A coligação poderia lançar até o dobro do número de candidatos. Dependendo do tamanho do eleitorado, poderia lançar cada coligação até o triplo, né? Aí você tinha lá 3 partidos na coligação, lançava só o dobro. Agora, o partido não vai estar mais coligado, o partido está sozinho. Então, ele pode lançar até 150% do número de candidatos. Então, por isso que eu falei, num primeiro momento, tende a aumentar o número de candidatos a vereador. Posteriormente, talvez até haja uma diminuição. Mas nesse primeiro momento, como é uma novidade, o que a gente pensa é que talvez aumente o número desses candidatos. Alexandre, muito obrigada pelos esclarecimentos. À medida que forem surgindo aí decisões, mudanças novas, a gente volta a conversar para esclarecer isso. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição de vocês da TV Assembleia. Ainda sobre as eleições 2020, o prazo para o eleitor com mobilidade reduzida foi tema de entrevista do repórter Cid Ramos com o representante do TRE de Goiás. Confira. Começou a contar no dia 25 de agosto passado o prazo concedido pela Justiça Eleitoral para pessoas com necessidades especiais ou com dificuldade de locomoção para que elas possam fazer transferência da sessão eleitoral na eleição municipal marcada para o próximo mês de novembro. Sobre este assunto, eu converso agora com a Juliana Sade, que é assessora aqui da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Juliana, muito obrigado por atender a TV Assembleia. É a primeira vez que este fato vai ocorrer, que as pessoas podem mudar de sessão eleitoral de acordo com a conveniência delas, não é isso? Isso, a Justiça Eleitoral estabeleceu esse prazo nessas eleições para que aquela pessoa que tenha dificuldade de locomoção ou alguma deficiência possa solicitar a transferência temporária de seu título para que vote numa sessão mais acessível. E como é que isso vai ser efetivamente feito? Em primeiro lugar, o eleitor deve entrar no nosso site, preencher um formulário. Depois, ele vai juntar os documentos, cópia de identidade ou de algum documento com foto, frente e verso, digitalizar junto com um comprovante de sua deficiência ou da sua dificuldade de locomoção e encaminhar para o e-mail da zona eleitoral que está lá no nosso site.
Juliana, isso vale para todo tipo de necessidade especial? Sim, até todo eleitor que tem algum tipo de necessidade especial ou mobilidade reduzida, sim, ele pode solicitar. Lembrando que ele deve comprovar isso à Justiça Eleitoral, né, mandar o documento para o nosso e-mail, www.tre-go.jus.br. Como é que ele recebe a confirmação de que ele conseguiu fazer a transferência da sessão eleitoral dele? A Justiça Eleitoral tem até o dia 16 de outubro para confirmar essa transferência. Ele deve entrar no nosso site, também lá tem um link onde ele vai acessar para ver se conseguiu a sua transferência temporária. E também tem o WhatsApp web do cartório eleitoral, que está disponível na nossa página também. Os mesários que são convocados, eles podem pedir também essa transferência. Por exemplo, ele foi convocado para trabalhar numa escola no setor sul, mas ele volta no setor Bueno. Então, ele pode pedir essa transferência temporária para a seção onde ele vai trabalhar. E ele tem até o dia 9 de outubro para fazer isso. E a volta para a sessão original dele, depois de dado o voto, é automático ou ele tem que fazer alguma coisa? Sim, essa transferência é só temporária para essa eleição. Então, logo o TRE se encarrega de devolver o local de votação dele para a sessão anterior, correto? Exatamente. Então, para ficar de forma mais clara, você citou o exemplo aí do setor oeste e do setor sul, ou setor Bueno e setor sul, que são muito próximos um do outro. Mas, por exemplo, o cidadão vai trabalhar como mesário, e esse também é um dado, porque quem vai contribuir com a Justiça Eleitoral na eleição pode fazer isso também, não é isso? Pode transferir a sessão eleitoral dele. Sim, lembrando, só esclarecendo que essa transferência é feita só na sessão, só no município. Não existe transferência de domicílio eleitoral, mas dentro da sessão, dentro da zona que ele vota, sim, ele pode pleitear essa transferência. Devido à pandemia, um dos setores mais atingidos foi o cultural. Eventos como o FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, também tiveram de se adequar. Veja como vai acontecer o FICA 2020 com Bruna Mastrella. O FICA, Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, será realizado pela primeira vez de forma totalmente remota entre os dias 16 e 21 de novembro. Nesta edição, o evento homenageia Washington Novaes, um dos pioneiros do jornalismo ambiental no país. Ele faleceu no último dia 24 de agosto. Seguindo a tendência de outros festivais de cinema do país, o FICA vai manter todas as atividades, como oficinas, debates e até as mostras paralela e competitiva no formato digital. Além do formato digital, a grande novidade desta edição é a mudança na forma de distribuição dos prêmios. Junto com o valor em dinheiro concedido aos vencedores de cada categoria, todos os filmes selecionados para compor a mostra competitiva receberão quantias referentes à taxa de seleção. Apesar da redução do orçamento, por ser um evento digital, um evento nas redes sociais, nós concentramos um maior número de recursos na premiação. Na última edição, nós tivemos R$190 mil de prêmios para 3 ganhadores. Nessa nós vamos ter R$142.500 para 46 contemplados. E nós teremos uma novidade. Nós estamos lançando um prêmio especial que chama Goiás no Futuro, que será um prêmio de inovação, de sustentabilidade para a cidade de Goiás. E o prêmio ganhador, a Secult, se comprometerá em fazer todos os esforços para que ele seja implantado. Tendo em vista, secretária, essa situação completamente atípica que nós estamos vivendo, a organização do festival trabalha com alguma estimativa do número de participantes, de filmes e documentários inscritos ou não? Como será uma primeira edição, nesse formato, a gente não tem um histórico. A gente acredita até que haverá mais inscrições, porque do formato digital, todo o Brasil, todas as pessoas poderão participar. Então, a gente não tem uma estimativa. O que a gente tem é realmente uma ansiedade, uma vontade de fazer, de realizar, de participar e da gente realmente poder chegar nessas pessoas que não estão podendo trabalhar. Nós também, por não podermos fazer um evento presencial na cidade de Goiás, nós nos comprometemos com a cidade, com a prefeita, para que assim que as atividades presenciais se normalizem, nós possamos fazer já atividades, nós faremos um evento, uma semana especial do FICA na cidade de Goiás, para que a gente possa fomentar o turismo, o empreendedorismo, a geração de renda na cidade.
As inscrições foram abertas no dia 28 de agosto e seguem até o dia 27 de setembro. No dia 2 de outubro, serão divulgados os selecionados. Mais informações serão divulgadas no festival pelo site aqui, ó, gente, www.fica.gov.br, onde também estão sendo feitas as inscrições. Bora ainda continuar falando sobre cultura, sobre festival? Quem mora em Goiânia já sabe, todo mês de setembro tem o Festival Vaca Amarela. E esse ano o evento de música alternativa foi realizado de forma online. O público participou de um jeitinho diferente. Vamos ver? Há 19 anos, o Festival Vaca Amarela leva música regional, eletrônica, rock e vários outros estilos para quem curte música boa. Deu saudade, né, minha filha? Pois é, mas esse tumulto aí e esse calor humano para assistir um show de pertinho não serão possíveis. A pandemia nos obrigou a ficar afastados, mas a produção musical não. Por isso, o Vaca Amarela foi mantido, totalmente virtual. E aí os cantores sobem ao palco, cantam e os aplausos se transformam em curtidas aqui na tela. É uma experiência totalmente inovadora, algo que a gente nunca tinha experimentado, né? A gente sempre fez transmissões dos eventos e coberturas e já tinha um contato com o audiovisual. Mas um evento 100% online é algo que é muito novo pra gente e foi o que a gente conseguiu fazer esse ano. Para não deixar passar em branco, o Vaca Amarela acontece há 19 anos, todo mês de setembro. No terceiro ano de Vaca Amarela, a banda goiana Distopia sentiu falta do calor do público, mas conseguiu sentir a vibração dos fãs que acompanharam a live. Nos corações a gente está perto do nosso público, e eles também estão perto da gente, então a gente está gerando conteúdo sempre. É uma nova forma de se comunicar com o público, né? A pandemia trouxe isso pra gente. Apesar de ser virtual, o evento seguiu algumas regras para proteger colaboradores e as bandas. A gente fez uma equipe super reduzida, não tem público, não tem acompanhantes, as bandas chegam, tocam e vão embora, não tem contato entre uma banda e outra, tem 2 entradas. Uma banda entra por uma entrada e sai por outra, então a gente não tem quase contato nenhum e o lugar é amplo, como vocês estão vendo, é um teatro aberto, isso também nos ajuda muito a segurança. E para quem estava acostumado a consumir produtos e alimentos durante o festival, isso não mudou não. É só entrar na plataforma stayapp.com.br e procurar pela lojinha do festival. Lá vão ter utensílios, comida e até tatuagens. A loja online funciona até o final deste mês. E enquanto uma vacina não chega para permitir todo mundo curtir um show assim juntinho, a audiência nessas lives é um fôlego para esses artistas. A gente está fazendo lives, a gente está gravando coisa nova, produzindo conteúdo. Assim, os artistas, eles nunca produziram tanto conteúdo quanto estão produzindo agora. Isso é uma coisa fora de série. Tem como fazer não, bora adaptar da forma como dá. E a gente vai lá agora ao vivo com a repórter Luciana Martins, que traz pra gente as últimas notícias para o Jornal da Manhã. Luciana, eu passo para ti agora. Oi, Patrícia, eu trago agora um balanço da Polícia Rodoviária Federal mostrando que foi muito violento o feriadão aí nas rodovias federais que cortam o nosso estado. Ao todo foram 33 acidentes, sendo 11 gravíssimos que resultaram em 6 mortes e 35 feridos. Isso entre sexta-feira do dia 4 e segunda-feira, dia 7. Os registros foram feitos durante a Operação Independência da PRF. E ainda de acordo com esta operação, no caso dos acidentes com óbitos, todos os motoristas estavam embriagados. E ao longo do feriado foram mais de 4.000 pessoas abordadas, mais de 5.000 veículos fiscalizados. Ainda segundo a PRF, 15 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool, 123 pessoas estavam sem o cinto de segurança, 2 não usavam capacete e 12 crianças estavam sem as cadeirinhas. Também foram flagradas 490 ultrapassagens indevidas, 15 condutores usando aparelhos celulares enquanto viajavam. No total, foram 1.794 autos de infração
ao longo do feriado. E para fechar, né, a violência aqui, foram apreendidos mais de 1.000 quilos de maconha e uma arma de fogo. Isso tudo aí durante o feriadão do dia 7 de setembro. O pessoal precisa ainda aprender muita coisa, né, Patrícia? É com você no estúdio. É isso mesmo, Luciana. Muito obrigada pelas informações. E o Jornal da Manhã termina por aqui, numa parceria com a TV Brasil Central. Bora encontrar amanhã cedinho? A partir das 7h30 da manhã. Te espero. E até a próxima edição. Fique agora com imagens da T63, setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça. A gente está vendo ali no fundo uma fumaça. Vamos ter cautela, gente? O momento pede, viu? Movimentação tranquila neste momento. Agora são 8h31. Fique agora com a programação do seu canal.